Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula e hoje vamos estudar a colocação pronominal, tá? Um assunto bem cobrado em concurso público, né? Não é difícil, né? Só é saber as regrinhas básicas que a gente vai aprender aqui, ok? Colocação pronominal, ou seja, onde você vai colocar o pronome, né? Tem três posições: antes do verbo, né? Aqui tem o verbo antes do verbo, pode ser depois do verbo ou pode ser no meio do verbo. Entre o verbo, né? Com a setinha aqui. Então, cada um desses tem um nome. Antes do verbo é chamado de próclise. Próclise é o pronome antes do verbo. Depois do verbo é chamado de ênclise. E no meio do verbo é chamado de meio, mesóclise. São essas três posições. Vamos saber como usar cada uma. E primeiro tem que conhecer os pronomes, né? Os pronomes oblíquos átonos. O que são os pronomes oblíquos átonos? Nós temos os átonos e os tônicos. Os tônicos são aqueles seguidos de preposição. São os mais fortes, tá bom? Como, por exemplo, comigo, comigo. A preposição é com, né? Já é incluso aqui comigo, contigo, tá? Para mim, né? Esse mim é um pronome oblíquo tônico, são mais fortes. E os átomos são esses daqui, ó, mais fraco. Me, te, se, o, a, os, as, lhes, vos e vos. São os pronomes oblíquos átomos. Então vamos ver aqui próclise. Próclise é o pronome antes do verbo, né? Como eu fiz lá no caso anterior, né? O pronome antes do verbo. Próclise. Ênclise, né? O pronome após o verbo. Tem o verbo, o pronome vem depois. Esses pronomes aqui que a gente viu. E a mesóclise, M de meio, né? Mesóclise, o pronome no meio do verbo, tá? No caso aqui, é para ser um P, né, de pronome. O pronome fica no meio do verbo, tá? Vamos ver agora os casos atrativos, né? Que atrai a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Palavra de sentido negativo. Palavra de sentido negativo, como não, né, advérbio negação, não, jamais, jamais, atrai o próclise. Advérbios, né, que são advérbios também aqui. Pronomes indefinidos. Pronomes interrogativos, como quem, né, qual, atrai a próclise. Pronomes relativos, que é o que, né, atrai também a próclise. Pronomes demonstrativos neutros, né, como, por exemplo, isto. Isto, por que neutro? Porque não varia, né? Não existe istos, né? Pronome demonstrativo neutro. Também atrai a próclise. Conjunções subordinativas, que formam as orações subordinadas, né? Adverbiais, orações subordinadas adverbiais. As conjunções a gente vê lá em aulas sobre as orações subordinadas. E a mesóclise, usa-se a mesóclise em dois tempos verbais, que é o pronome, né, no caso, no meio do verbo. Usamos a mesóclise em futuro do presente, por exemplo, falar-te-ei a verdade. Futuro do presente tem a terminação ei, ó. Terminação ei. Verbo falar, o verbo falar é falarei, não é isso? Falarei. Terminação rei, né? Ei é futuro do presente. Agora, falaria. Terminação ria, né? Ia. Futuro do pretérito. Então, falar-te-ia a verdade. Para falar-te-ia a verdade, falarei a verdade, não é correto, né? Falarei a verdade, não fica correto como nós falamos. Correto é falar-te-ei, né? No caso, aqui é o tempo verbal futuro do presente, né?
mesóclise, é o pronome aqui no meio, tá? Falar-te-ei a verdade. E o futuro do pretérito na terminação ria, como falar-te-ia ou ia. Falaria e falar-te-ia a verdade. Falaria a verdade, não. Falar-te-ia. O T, mesóclise, né? Pronome no meio do verbo. E a ínclise é o pronome após o verbo. Se a forma verbal terminar em RS ou R, perdão, R está repetido aqui, né? Ó. RS ou Z, tá bom? O Z. Retira-as e fica lá, lo, las e los. Como assim? É o som, por exemplo, aqui, ó. Comprar, terminou em R. Aí, comprá-lo. Né? Por exemplo, comprar o carro. Carro é substantivo. Comprar o quê? O carro, né? Carro. O carro é o objeto direto, no caso aqui, que o verbo comprar é um VTD, verbo transitivo direto. Então, o carro, substantivo masculino, né? Eu posso trocar por o. No caso, posso trocar por ou. Mas é comprar, né? Aí bota o L, comprá-lo. Né? Se fosse nome feminino, comprar a mesa, por exemplo, é comprá-la. Entendeu? Comprá-la. Se fosse um substantivo feminino, é lá. Como é comprar o carro, é lo, substantivo masculino. Aqui se chama ínclise, né? O pronome após o verbo. Vender, vendê-lo. No caso aqui, tira o R, né? Bota aqui o acento circunflexo, né? Que no caso de... que é um oxítono, né? A sílaba tônica é a última, tá? E vendê-lo, e o pronome lo. Terminou em R, tira o R. Fazer, fazê-lo, certo? Tira o R. Ok? Muito bem. Se a forma verbal terminar em nasal, o pronome assume a modalidade no, na, nos ou nas. Como assim? Ó, compram. Por exemplo, compram. Compram. Aí fica compram, compram-no. Se for um substantivo feminino, compram-na. Eles compram. Eles compram casas. Casas. Substantivo feminino, né? Então, eles compram-na. Eles compram-na. Dão, verbo dar, som nasal, ão, né? Ão. Dão-no. Põe, põe-na. Tem, tem-nos. Trouxeram, ó som nasal, trouxeram-na. Né? Muito bem. Pronomes reflexivos. São 3. Se, se e consigo, né? Esses pronomes reflexivos, aqui no caso vem a caso de ênclise, né? Ela vestiu-se rapidamente. Após o verbo, né? Ó, pronome após o verbo. Caso de ênclise, né? Ênclise, o pronome após o verbo. Aqui é um pronome reflexivo, se. Ela fala sempre de si. Ou seja, fala de si mesmo. Esse si é um pronome reflexivo também. E fala, ó, tá depois do verbo, né? Depois do verbo, não necessariamente imediatamente após o verbo, mas pode ter um termo aqui intercalado, certo? Ela fala sempre de si. Então aqui, caso de ênclise, né? Pronome após o verbo, beleza? Vamos resolver umas questõezinhas aqui. Instituto AOCP 2021, português. Morfologia, pronomes. Pergunta. Em relação à colocação pronominal no texto, assinala a alternativa correta. Aqui eu não coloquei o texto porque não precisa, tá? Olha só. A colocação pronominal empregada no texto não está de acordo com a norma padrão da língua. No caso aqui, descarta essa letra A, né? Porque aqui, no caso, era para colocar o trecho, né? O texto. Vamos para a letra B. Eu disse que não coloquei o texto porque não era necessário, mas era aqui nesse caso, né? Mas, vamos lá. Em dirigindo-se à sala de reuniões, se o pronome fosse anteposto ao verbo, ou seja, se esse pronome se fosse colocado antes do verbo dirigindo,
Isso prejudicaria o sentido do excerto. Certo ou errado? Correto, porque não pode colocar, não pode se iniciar, não se pode iniciar a frase com próclise. Ó. Se dirigindo à sala de reunião. Dirigindo-se, correto. Então aqui, isso prejudicaria o sentido do excerto, certo, gabarito. Prejudicaria. Esse C não pode vir para cá, para antes. Não vai ser caso de próclise. Eu não posso colocar o pronome antes do verbo. Né? Por exemplo, se eu colocar assim, ó, outro exemplo, te amo. Muita gente fala só assim, né? Te amo, né? Te amo está errado gramaticalmente. O correto é amo-te, né? Mas ninguém fala assim, amo-te. Porque não pode começar uma oração com próclise, certo? Mas se eu colocar um eu aqui, eu te amo, aí fica mais bonito, né? Eu te amo. Não tem problema, porque está começando com o pronome, né? Pronome pessoal, do caso reto. Eu te amo. Correto. Agora, amo-te também está correto. Agora, te amo está errado. Beleza? Então, o gabarito aqui é a letra B. Vamos ver por que não é a letra C. Em dirigindo-se à sala de reuniões, o pronome átono, ou seja, mais fraco, né? Esse C, deveria estar colocado antes do verbo. Não, a gente viu que não, né? Se fosse colocado aqui, é a casa de próclise. Não era. Em não se observa no reino animal capacidade comparável. Uma colocação do pronome não está de acordo com a variedade coloquial da língua. Está dizendo que não está de acordo, mas está. Ó. Esse C está antes do verbo observar, por causa de próclise, porque tem a partícula aqui, ó, o não, né? Palavra negativa atrai, né, a próclise. Então, não se observa, certo? Beleza? Então, está correto aqui. A outra, em letra E, em não, letra E, né? Não se observa no reino animal a capacidade. O pronome está colocado antes do verbo por causa do advérbio não. Por causa do advérbio não. Não se observa. Aqui estaria correto também, né? Ó. Advérbio aqui de negação, né? O pronome está colocado antes do verbo por causa do advérbio não. Correto. Então aqui seria anulado, né? No caso aqui, essa questão seria anulada, porque teria duas opções corretas, não é isso? Beleza? Então aqui seria anulada essa questão, tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Instituto ACP. Assinale a alternativa em que o pronome em destaque pode ser colocado depois do verbo, considerando as regras para a colocação pronominal. Ou seja, onde é que o pronome pode ser colocado depois do verbo? Onde é que pode? Vamos ver? Considerando as regras para a colocação pronominal. Letra A. Não nos surpreende. Aqui tem um não que atrai, né? Então aqui não pode colocar aqui não surpreende-nos. Tá errado. Né? Agora aqui não se pode também atrai. Então é para assinar o quê? Pode ser colocado depois do verbo. Qual é a oração que pode? As sensações que nos provocam. Esse que é um pronome relativo. As sensações às quais. E os pronomes relativos atraem a próclise. Então aqui não pode colocar esse nos depois. Não pode. Fazer com que, ao que de novo, fazer com que se sintam bem, fazer isso. Esse que aqui é uma conjunção integrante. Então, também não pode colocar esse pronome depois do verbo, né? Aqui. Então, sobrou o quê? A letra E, que é o gabarito. Vamos ver? As unidades habitacionais se tornaram, também pode ser, tornaram-se. Então, aqui pode ser colocado depois do verbo. Por quê? Porque antes do verbo aqui, do ser, não tem partícula atrativa. Habitacionais é um substantivo, né? Não atrai a próclise, ok? Então aqui pode ser, tanto pode ser o pronome antes ou depois. Pode ser as unidades habitacionais se tornaram, ou as unidades habitacionais tornaram-se mais compactas, ok? Gabarito, letra E.
Questão 3. Instituto AOCP, 2021. Assinala a alternativa em que a colocação do pronome em destaque pode ser alterada. Recuperar sonhos e a definir objetivos que. Então, pode ser alterado, ou seja, pode ir para depois do verbo? Não. Ele quer que pode ser alterada, né? Pode ser alterada. Quando nos deparamos, um advérbio de tempo, ele atrai a próclise. Então, esse pronome aqui não pode vir para depois do verbo, tá bom? Um sonho é um projeto que. O que também atrai, então esse pronome não pode vir para depois do verbo. Letra D. Podemos tirar conclusões que, o que sempre atrai próclise, né? Ou seja, ele não pode vir para depois do verbo. Sobrou a letra E, que é o gabarito. Vamos analisar? Um pequeno exercício de reflexão pode nos ajudar ou pode ajudar-nos. Tanto faz, pode ser ênclise, pode ser próclise ou ênclise, o pronome antes ou depois. Gabarito, letra E. Questão 4. Instituto AOCP 2019. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Assinale a opção ou alternativa correta. Me explique isso de novo. Não. Me explique, não. Não se pode começar oração com próclise, né? Aqui é pronome do verbo, não pode. É a mesma coisa de te amo, né? Também que não é correto. B. Ele não tornou-se. Não. Esse não atrai o ser, né? Esse ser é para ser antes do verbo, porque o não atrai, não é isso? Então aqui é para assinar a correta. Calarei-me para sempre. Nada de mais sério. Calarei-me. Olha só. Aqui tem um me, pronome depois do verbo. Aqui é ênclise, né? Mas como, olha só, observe. Calarei. Futuro do presente. Futuro do presente era para ser calar-me-ei. Olha que bonito. Calar. Aí, ó. Me-ei. É para ser ênclise, né? Calar-me-ei. Correto, né? Então, também não. Letra D. Já perdi-me várias vezes. Não. Esse já também, né? Atrai o me. Tá bom? Já atrai o me. Para próclise. Tá bom? Então, aqui sobrou o quê? Letra E, que é o gabarito. Vamos analisar? Humilharam-no e publicaram o vídeo. Então, aqui pode ser assinar a correta, né? Então, aqui, humilharam-no. Olha só, o som nasal, né? Uran. O som nasal, humilharam-no. E publicaram um vídeo desse confronto na internet. Certo. Caso de ênclise, né? Pronome após o verbo. Letra E. Próxima. Instituto AOCP 2018. Morfologia, pronomes. Aqui não coloquei a questão. Mas até a questão 4. É isso aí para hoje. Tá ok. Se não entendeu, pode me fazer pergunta, tá bom? Que eu respondo. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.